Meus irmãos, uma das coisas que talvez mais nós temos negligenciado no que diz respeito a pregações e ensinos é a respeito do juízo de Deus. No entanto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que este é um tema que está muito, a Bíblia fala muito sobre o juízo de Deus, não apenas no Antigo Testamento, como muitos assim pensam, mas também no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que fala da condenação eterna, fala sobre o juízo de Deus sobre homens pecadores e homens maus, juízo que virá no último dia sobre todos aqueles que rejeitam o Filho de Deus. E Deus, ao longo de toda a Escritura, é demonstrado como um Deus misericordioso, um Deus amoroso, mas também um Deus que exerce justiça. Esta pregação ela foi muito conhecida no século XVII por meio dos puritanos, e eu me lembro aqui de uma das obras clássicas da literatura cristã chamada O Peregrino, da qual nós já falamos algumas vezes, que se inicia logo de cara com esta consciência: cristão está atormentado pela vinda do juízo de Deus sobre a sua cidade, por isso ele deseja partir daquele lugar para conhecer, para chegar até a cidade celestial. O juízo de Deus, meus irmãos, algo que foi pregado por Jonathan Edwards num seu sermão chamado Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Juízo de Deus, que virá sobre a casa de Deus, virá sobre o mundo no último dia, quando Cristo retornar. E as Escrituras, elas asseveram e confirmam isso em inúmeros lugares, este juízo que vem. E o texto que nós estamos lendo aqui no capítulo 22, ele fala a respeito do juízo de Deus sobre a vida de um rei, sobre a vida de um homem ímpio, um homem que é conhecido pela sua prática pecaminosa e pela sua rebeldia diante de Deus. Nós entendemos que depois que Salomão morreu por causa dos pecados e mesmo da apostasia final de Salomão no seu reinado, Deus profetizou, Deus deu um juízo sobre a vida de Israel, dizendo que o reino de Salomão se dividiria em dois. Ficariam 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E essa divisão causada também por conta de um juízo, especialmente sobre as tribos do norte, essas 10 tribos chamadas Reino do Norte ou Reino de Israel, ficaram ali lideradas por um homem chamado Jeroboão, que se você for ler no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, é um homem que introduziu um culto falso ao Senhor. Um homem que utilizou da religião que Deus havia trazido, da revelação de Deus, e perverteu esta religião para que ela funcionasse de acordo com a sua vontade. Uma vez que todas as pessoas deveriam se reunir em Jerusalém para adorar no templo ali que fora construído por Salomão, Roboão, ele foi dividindo todo o povo, ele foi conduzindo ao povo a outras maneiras de adorar e prestar cultos a Deus, tanto que ele foi condenado por Deus por causa desta atitude de inventar para si uma religião que não tinha nada a ver com aquela que o Senhor havia revelado por meio de Moisés, por meio dos mandamentos. No entanto, meus irmãos, Acabe, a Bíblia vai dizer ali no livro de Reis que ele se tornou pior do que Jeroboão, porque a religião de Jeroboão ainda falava um pouco a respeito de Deus, dos mandamentos. Eles sacrificavam de uma maneira inadevida, adoravam de uma maneira indevida, mas com o rei Acabe, quando ele se levantou para reinar sobre Israel, foi ele o responsável por introduzir idolatria no meio do povo. Por meio da sua esposa Jezabel, uma mulher cananita, adoradora de uma entidade chamada Baal, eles introduziram um culto a um deus pagão naquela terra, na terra de Israel, de modo que ele fez o que era pior do que Jeroboão, como diz o texto bíblico no capítulo 16, porque perverteu o coração do povo de Israel.
conduzindo a práticas que Deus, lá no livro de Deuteronômio, disse para eles não agirem, não praticarem. Ou seja, o cenário que nós temos aqui, meus irmãos, é um cenário de extrema apostasia, idolatria, um cenário que próprio Deus ali já estava trazendo juízo sobre o povo, por meio do profeta Elias, quando Elias profetizou que haveria 3 anos de fome sobre aquela terra. Elias foi um desses profetas que se levantou contra a tirania do próprio Acabe, falou palavras duras a ele, o repreendeu a respeito das suas atitudes e do modo como ele governava, e o modo como ele conduzia as pessoas à idolatria, à rebeldia contra Deus. E até de certa feita, numa dessas repreensões de Elias, ele demonstrou um arrependimento, mas como nós veremos aqui no capítulo 22, esse arrependimento não perdurou, de modo que ele andou ainda de acordo com a dureza de coração. Se nós pudermos destacar 3 pecados de Acabe, é o pecado da idolatria, que ele fez o povo de Israel praticar e também praticava, o pecado da injustiça, porque ele tomou uma vinha que não era dele, à força. A sua mulher ali usou de meios, de mecanismos para que o dono daquela vinha fosse condenado por alguma coisa que ele não tinha feito, sendo apedrejado, e o rei tivesse direito de tomar aquela vinha, e pela sua rebeldia constante diante de Deus, por não ouvir aquilo que o Senhor havia dito. Por isso, esse capítulo nos ensina, meus irmãos, sobre como Deus executou o seu juízo sobre a vida deste rei. O ensinamento que eu trago aos irmãos é que em sua soberania, Deus executa o seu juízo sobre homens ímpios, mesmo através de eventos que parecem acidentais ou coincidências. Deus estava aqui no capítulo 22, no fechamento da vida e do reinado de Acabe, exercendo juízo sobre ele. E como Deus exerce esse juízo sobre a vida deste rei ímpio? Então eu quero pensar sobre 4 maneiras que Deus aqui nos mostra como o juízo vem sobre ele, e que nos alerta também quanto à nossa própria vida e quanto à nossa própria conduta diante do Senhor. Em primeiro lugar, eu destaco nos versos 1 a 12, como nós já lemos, o juízo de Deus veio por meio de uma falsa profecia. Veja, Acabe era um rei, e como todos os reis daquela época, e os governantes dos dias de hoje, eles procuram fazer alianças, quando eles pretendem conquistar algum território, determinado lugar. E havia uma cidade chamada Ramote-Gileade, que era uma cidade que pertencia a Israel, logo antes, quando ainda o reino era unificado ali por meio de Salomão. E por causa de algumas guerras contra os reis ao derredor, como o rei da Síria, aquela cidade ficou sob a posse da Síria, do rei que o próprio Acabe tinha feito uma aliança no passado. Então, inflamado pelo desejo de conquistar aquele território que outrora era de Israel, algo que nós vemos muito parecido aí dos governantes, um determinado presidente querendo conquistar determinado território, eles se juntam ali em conselho para poder conquistar, fazer algumas artimanhas ali para poder atingir aquele objetivo e aquele território. E como o rei Josafá, o rei do sul, daquelas 2 tribos do sul, que era um homem conhecido por ser temente a Deus, andar nos caminhos do Senhor, ele aceitou esta aliança que ele fez com o rei da Síria, com o rei Acabe, para poder então entrar contra esta cidade chamada Ramote-Gileade. E aqui nos primeiros versículos nós vemos esse contexto se desenrolando diante dos nossos olhos. Acabe falando de uma maneira persuasiva, falando aos seus oficiais, falando ao rei Josafá, que estava visitando o rei Acabe naqueles dias. Eles estavam querendo fazer ali esta aliança a fim de conquistar um território que outrora fora deles.
e que nas palavras aqui estava sendo negligenciado, porque os sírios pegaram aquela terra, nos dizeres de Acabe, e nós ficamos aqui sem fazer nada, ficamos inertes, demos aquele pedaço de terra que é nosso, tranquilamente para eles, certo? Então Acabe queria de fato reaver esse tipo de coisa, e era um costume, meus irmãos, dos reis de Israel, especialmente da parte dos reis de Judá, consultar o Senhor a respeito das guerras que eles deveriam fazer. Davi fez muito isso antes de fazer algumas incursões contra uns povos. O próprio Saul também, por mais que ele fosse conhecido ali pela sua iniquidade, eles consultavam profetas a fim de saber se deveriam ou não sair nessa empreitada. Porém, como havia apostasia ali no reino de Israel, o reinado de Israel era um reinado marcado pela impiedade, pela idolatria e por profetas que não estavam de fato sendo fiéis ao Senhor. Acabe reuniu para si um conjunto de 400 homens que falavam aquilo que ele gostaria de ouvir, aquilo que ele queria ouvir. Elias já tinha confrontado muitos desses profetas ali no Monte Carmelo, quando ele fez um desafio a Acabe, dizendo: o Deus que respondesse com fogo, esse será o verdadeiro Deus. E Elias ali, de uma maneira tremenda, usada pelo Senhor, fez com que caísse fogo do céu, e 400 profetas de Baal foram mortos pelas mãos de Elias naqueles dias, mas sobraram outros 400 que talvez fossem profetas de Azerá. E a grande sacada, meus irmãos, que nós podemos tirar do texto, é que eles não eram só profetas de Azerá. Eles falavam em nome de Baal, falavam em nome de Azerá, mas também falavam em nome do Senhor. E faziam sempre de acordo com a vontade do rei. Aquilo que o rei queria, eles então profetizavam. Desse modo, o rei Acabe construía para si uma câmara de eco, onde ele falava de um desejo e os outros reverberavam positivamente aquilo que ele deveria fazer. Então eles chamam esses 400 profetas, e esses 400 profetas declaram: sobe, pois o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. E aqui nós estamos diante de uma palavra que é um pouco ambígua, meus irmãos. Eles falavam isso, mas não falavam de que rei. Deus estava de alguma forma dizendo: era o rei Acabe? A cidade seria entregue nas mãos dele? Era o rei, ou era o rei da Síria? Como nós vamos ver na narrativa, vocês vão enxergar que não se tratava do rei Acabe. E aqui eles disseram isso com o intuito de agradar, de falar de forma positiva a Acabe. No entanto, Josafá, sendo ele um homem que, de acordo com o testemunho da Escritura, nos diz que ele fazia aquilo que era reto diante do Senhor, que ele buscava o Senhor, ele perguntou: não há ainda nenhum profeta do Senhor nessa terra de Israel? Quase que dizendo: vocês estão cercando de homens que querem falar o que vocês querem ouvir, mas nós precisamos ouvir o Senhor de fato. Quem é este profeta? Não existe ninguém que fale a verdade diante de Deus nesta terra. E Acabe então diz a ele: olha, existe um ainda. E a gente pensa assim, nossa, é Elias de novo aqui, porque Acabe e Elias tiveram vários embates ali nos capítulos anteriores, se você ler o texto de 1 Reis. Mas aqui ele diz: existe um, mas eu o odeio, eu o desprezo, porque ele nunca fala de mim o que é bom, mas sempre o que é mal. E o nome dele é Micaías, filho de Imlá. É a única vez que nós vemos esse profeta aparecendo nas narrativas bíblicas. Micaías, filho de Imlá. Esse homem, certo, era o único que falava a verdade de Deus perante o rei. E por causa disso o rei o odiava. Porque embora ele desejava ouvir palavras de bênção, palavras de prosperidade, como nós entendemos aqui do significado dessa palavra, boas palavras,
Micaías confrontava a idolatria, a injustiça e a rebeldia do próprio Acabe. Por isso ele disse: ele não fala bem de mim, por isso eu odeio. Então, o Josafá repreende Acabe, dizendo: olha, você não deveria falar desse jeito de um profeta do Senhor. Você tem que tratar com respeito. Sendo Josafá um homem piedoso, nós vemos que ele tenta dissuadir Acabe de suas palavras, e Acabe concorda com ele de alguma maneira para poder chamar esse profeta Micaías. Então envia lá um mensageiro para chamar esse profeta diante dele. E pensa no contexto, no cenário em que eles estavam. Diz aqui a Bíblia que eles estavam reunidos num lugar próximo ao portão de Samaria. Lembra na antiguidade que as decisões, as causas que eram julgadas, não eram num fórum como nós vemos hoje, em determinadas instâncias como prefeituras, que nós resolvemos os nossos problemas administrativos e burocráticos. Os reis iam para os portões da cidade, ali eles se assentavam com todo o seu glamour, e eles então julgavam as causas das pessoas, e também consultavam profetas, os anciãos, para saber o que eles deveriam fazer. Eles juntavam os seus conselheiros reais e os colocavam ali para trabalhar pensando a respeito disso. E talvez você pense que, nossa, mas parece que está fora do contexto esse cenário. Você vai entender depois por que o autor colocou de fato essa descrição. E enquanto eles estavam ali assentados nos seus tronos, tanto Acabe quanto o Josafá, vestidos de vestes reais, os 400 profetas, eles profetizavam: vá, você receberá vitória. E um se destaca aqui chamado Zedequias, um nome, meus irmãos, que apontava para a fidelidade de Yahvé, do Senhor. E esse homem, ele tomou para si alguns chifres de ferro. E lembra que chifres ali dentro do Antigo Testamento, ele tinha uma conotação de poder, de vitória. E ele, de uma maneira ilustrativa, metaforicamente, pegou esses chifres e ficou, encenando com esses chifres, dizendo: desta forma o rei de Israel vai dar chifradas no rei da Síria e vai sair vitorioso. Tudo aquilo, de certa forma, para poder dar voz, concordar com os desígnios que Acabe tinha no seu coração. E aqui então, nós vemos que tudo isso, de acordo com o texto que nós leremos, são palavras de mentira. São falsos profetas. São profetas que já não tinham ali nenhum entendimento de fato daquilo que o Senhor queria. Eram homens comprometidos no seu caráter. Eram homens comprometidos na sua religião. E aqui eu destaco um ensinamento, meu irmão. Aonde há apostasia e idolatria, há falsos profetas. Jesus proferiu isso no seu sermão em Mateus 24, dizendo que nos últimos dias se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo exorta Timóteo na sua segunda carta, dizendo que no capítulo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. O próprio Pedro faz paralelo também na sua segunda carta, lembrando dos falsos mestres de Israel e mostrando como esses falsos mestres atuam nos últimos dias para enganar a igreja. Nós vemos, meus irmãos, o ministério da maldade por meio dos falsos ensinos e dos falsos profetas operando até os dias de hoje. E o desejo desses homens é o quê? Enganar, agir por meio da sua hipocrisia, por meio da maldade, lançar coisas ao coração das pessoas que ecoam ali os seus pecados, os seus desejos maus. Deus usa falsos profetas, meus irmãos, para operar o seu juízo contra aqueles que recebem essas doutrinas.
A palavra de Deus nos é clara por meio disso. Eles recebem e eles se levantam para poder exercer, para Deus exercer juízo sobre as pessoas que recebem falsos ensinamentos. Mas eu destaco aqui em segundo lugar, que Deus opera o seu juízo na vida de Acabe por meio de um espírito mentiroso. E aqui é algo maravilhoso. Porque se nós vemos aqueles falsos profetas ali, fazendo encenações, dando conselhos ruins, mentirosos, nós vamos ver o que está por detrás disso tudo. O que está por detrás de um falso profeta e da sua atitude? Acompanhe comigo a leitura de 1 Reis 22, de 3 a 23. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha, ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor entregará nas mãos do rei. Essa foi a resposta de Micaías. Interessante, né? O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, cada um se volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? E Micaías prosseguiu: portanto ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, e à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e veja e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o espírito mau se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou um mal que vai lhe acontecer. Veja, meus irmãos, quando Micaías então foi colocado diante da presença do rei Acabe, ele primeiro recebeu uma instrução. Estava sendo ali, vamos dizer assim, persuadido, estava sendo ali, coagido, na verdade. Fala o que é bom. Todos os profetas disseram aquilo que é bom perante o rei. Você fala a mesma coisa. Então, ele já foi por baixo daquela pressão. Mas nós vemos aqui a posição de Micaías em relação à verdade. Ele disse: eu falarei aquilo que o Senhor disser, tão certo como ele vive, eu vou dizer aquilo que Deus disser. E é interessante você ver isso, porque quando Acabe questiona Micaías se ele deve ir contra Ramote-Gileade, Micaías diz o seguinte: vá, o Senhor o entregará nas mãos do rei, você triunfará. E é interessante que essa palavra, meus irmãos, não mostra a fraqueza de Micaías, ou que ele estava com medo da posição do rei, porque de fato os dois já eram meio que inimigos ali, por causa da palavra e da fidelidade a Deus. Micaías estava zombando de Acabe, ele estava usando de sarcasmo. É interessante como a Bíblia é recheada dessas figuras, dessas emoções que os profetas expressam. É mesmo como se ele estivesse dizendo assim: você quer ir? Vá. É aquilo que a tua esposa fala para você: você quer ir? Pode ir, tudo bem, vá, né? Depois a gente conversa quando você chegar em casa, entendeu? Vai lá pro futebol, vai lá jogar bola, entendeu? É mais ou menos isso que ele estava dizendo, sendo sarcástico, dizendo: olha, os teus profetas cheirosinhos estão dizendo para você ir, então você vai. É isso que você quer escutar, mas não é aquilo que Deus disse.
E Acabe, conhecendo Micaías, talvez do seu jeito zombeteiro, porque essa zombaria não era só contra Acabe, mas contra os profetas, que ele reproduz ali a própria fala dos profetas, dizendo: você triunfará, será entregue nas mãos do rei. Ele está aqui fazendo um sarcasmo contra aqueles profetas que estavam falando mentira. Então Acabe o repreende dizendo: quantas vezes eu tenho que dizer a você para jurar em nome do Senhor? Fale a verdade. E ele diz: então vou falar a verdade para vocês. E ele então está aqui duas visões, duas profecias a respeito daquilo que iria acontecer. A primeira delas é que ele vê o povo de Israel como ovelhas sem pastor, dispersas pelos montes, como aquelas ovelhas que não tinham cuidado, que não tinha alguém para cuidar delas. E é interessante que essas palavras são utilizadas até mesmo por Jesus Cristo lá em Mateus, quando ele olha para a multidão e diz: porque essas pessoas são como ovelhas sem pastor. Essa aqui, meus irmãos, mostra a realidade espiritual em que estava Israel naquele momento. As pessoas estavam espalhadas à sua própria sorte, elas não tinham rei, e os reis eram considerados pastores do povo, que tinham a responsabilidade de cuidar do povo. E naquele momento, se ele subisse a Ramote-Gileade, Acabe seria morto, e Israel ficaria sem rei, o povo ficaria disperso. Os capitães diriam: então vão todos para a sua casa em paz, nós não temos lugar aqui nesta batalha. Então Micaías nos traz essa realidade espiritual e fala aquilo que acontecerá com Acabe: você morrerá naquele campo, você cairá naquela batalha. Só que Acabe, com a sua dureza de coração, ele responde: eu falei para você, Josafá, eu disse para você que ele não fala nada do que é bom para mim. A mente dele já estava cauterizada, ele já não tinha nenhuma disposição de ouvir a voz de Deus, de arrepender-se dos seus pecados. Então Micaías prossegue, e aqui está a visão mais maravilhosa do texto, porque Micaías tem uma visão do próprio trono de Deus. Da mesma forma como Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, rodeado de serafins e anjos, Micaías também tem essa visão, dizendo que ele tinha visto o Senhor. E algo interessante é nos mostrado aqui nesse contexto espiritual, nesses bastidores da vida, nós vemos aqui Deus trabalhando os planos para poder levar a juízo o rei Acabe. Vemos ali que Deus faz uma pergunta: quem sairá para enganar Acabe, para que ele caia em Ramote-Gileade? Quem vai fazer esse papel de seduzir Acabe, de persuadir Acabe ao erro? E aqui é interessante essa imagem, porque aqui ela é um contraponto daquilo que estava acontecendo ali com Josafá e Acabe. Eles estavam ali reunidos, dos 400 profetas, dos seus conselheiros, tramando uma guerra, fazendo algo que eles achariam que seriam ali vitoriosos. Mas Micaías quis mostrar a Acabe o seguinte: olha, vocês estão fazendo isso daqui, mas no conselho eterno de Deus, Deus e os seus anjos, os seus conselheiros, estão ali de fato trabalhando a sua queda. Na verdade, eles já trabalharam a sua ruína, a sua morte, o seu juízo. Tanto que ali há uma discussão entre os anjos, que Micaías fala, quem faz, dando sugestões: nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo, até que sai um espírito mentiroso. Um espírito mentiroso que nós entendemos aqui ser da parte de Satanás, como nós lemos no livro de Jó, quando Satanás se apresentava diante de Deus, do trono de Deus, com os outros anjos ali para poder tentar traçar os seus planos maléficos. E ele fala: eu vou enganar Acabe. E Deus pergunta: como? Sendo um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E aqui ele nos mostra, meus irmãos, a causa de toda falsa profecia. A causa de toda falsa profecia é o que? Satanás.
ensino de demônios. Como nós lemos no nosso texto ali da liturgia, na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, porque eles são demônios enganadores que estão agindo por meio desses falsos profetas, destes que de fato fazem a operação do erro, do juízo. E aqui nós vemos como a falsa profecia, o falso ensino está linkado com o ensino maligno, diabólico, ensino de demônios. E aqui então, nós vemos a origem disso. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos fala ali em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 9 a 12, quando ele trata do surgimento do homem da iniquidade, do anticristo, que virá nos últimos dias. Ele fala lá que Deus mandará nas pessoas a operação do erro, para que creiam na mentira, para que eles se deleitem em dar ouvidos a falsas profecias que aguçam as suas próprias cobiças e os seus próprios desejos. Paulo já alerta os irmãos a respeito dessa realidade. O próprio Cristo fala dessa realidade. Por isso nós vemos aqui uma causa demoníaca que está por detrás de toda essa profecia maligna e mentirosa que de fato acontece. E aqui é algo perigoso, meus irmãos. Algo que, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Ao darmos ouvidos às falsas profecias e aos falsos ensinos, estamos nos conduzindo ao juízo de Deus sobre nós. Tome cuidado com falsas profecias, com falsos ensinos. Eles são ali sinais de juízo de Deus sobre a nossa vida. A falsa profecia, meu irmão, sempre vem com uma cara boa, prometendo aquilo que é bom para os nossos próprios olhos, visa nos seduzir, como Satanás fez com Eva no jardim do Éden. Mas o final de alguém que vive entremeado ali, absorvido por esses falsos ensinos, é a destruição, como nós vamos ver que aconteceu com Acabe. Tenhamos cuidado. Poderíamos falar de vários falsos ensinos, que são muitas vezes sutis no nosso dia a dia. Eu não digo de heresias apenas, de religiões falsas, mas de coisas que muitas vezes tentam ali enganar o nosso próprio coração. Veja, aqueles profetas falavam a Acabe aquilo que eles gostariam de ouvir, aquilo que ele queria ouvir. E isso é o mais perigoso, quando nós encontramos pessoas que dão voz aos nossos desejos ruins, às nossas paixões malignas, às nossas atitudes destemperadas, às nossas irresponsabilidades. Isso também é uma falsa profecia que nós estamos crendo. Sejam filosofias, sejam teologias, coisas que acontecem neste mundo. Mas penso aqui em terceiro lugar, que Deus opera o juízo também por meio de uma consciência cauterizada. Veja qual foi a reação de Acabe e de Zedequias. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Versículo 25. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías, leve-o de volta à mão, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o Senhor, diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. E Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isso. De que maneira Acabe responde? Com dureza de coração. Aquele profeta Micaías, que tinha tomado os chifres nas mãos e feito aquela encenação dizendo que Acabe seria vitorioso, chegou diante de Micaías e lhe deu uma bofetada na cara, dizendo: você é um mentiroso, porque o Espírito do Senhor falou comigo. Onde o Espírito estava? Quando que eu vi o Espírito saindo de mim e passando por você, para você falar uma mentira dessa? E Micaías
de frente com a verdade, resistente pela verdade, disse: você vai ver, quando você estiver escondendo de quarto em quarto, porque o rei vai morrer na batalha, e você vai ser então condenado à morte, porque você disse mentira contra ele. E Acabe ficou furioso e mandou o quê? Prender a Micaías, a pão e água, deixando ele ali, preservando a vida dele, num sentido de que ele queria mostrar que ele sairia vitorioso, e Micaías depois encontraria um fim destrutivo. Veja a consciência desses irmãos. Veja como que de fato a mente deles já estava endurecida, o coração endurecido, de modo que eles não ouviam e nem se arrependiam quando estavam escutando a palavra de Deus. É aquilo que Romanos nos diz: os homens são entregues às suas paixões por causa do seu modo desprezível, da sua mentalidade endurecida. Eles agem de acordo com a sua própria vontade, são entregues às suas próprias paixões, e isso é sinal de juízo de Deus. Uma mente que não ouve, que não entende, um coração que não se inclina em arrependimento, ele está destinado ao fogo do inferno, meus irmãos. A condenação verdadeira. Se nós agimos com dureza de coração, o nosso fim não será bom. Se nós relativizamos pecados na nossa vida, o nosso fim não será bom. Quais são os pecados que você tem relativizado na sua vida? Quais são os padrões e comportamentos que você diz: isso não tem nada a ver? Isso é sério. Nós não podemos brincar com o pecado achando que nós vamos nos dar bem no final. Isso é zombar da cruz de Cristo, é zombar daquilo que o Senhor fez por nós. A vida cristã é marcada e deve ser marcada por arrependimento genuíno. Não foi o que esses homens fizeram. E aqui então, por fim, no versículo 29 a 40, nós vemos o que acontece com Acabe. Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos e nós fecharemos aqui. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra a pequena e nem contra a grande, veja só, mas contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou: não sou Acabe, sou Josafá. É o que eu imagino, tá? Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E olha só como Deus executou o juízo da morte do rei de Acabe. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor de seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Lembra que Micaías profetizou isso? Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. E quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito ali por meio do profeta Elias. E as prostitutas banharam-se naquelas águas. E quanto aos demais atos de Acabe, tudo o que fez ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar.
Veja o triste fim de um homem que não teve arrependimento no seu coração. Vejamos que ele tenta se disfarçar para poder, ninguém vai perceber. E de fato ele consegue por um momento ali estar disfarçado. Eles vão correr, ele coloca o rei Josafá, né, na reta. Ele coloca toda a responsabilidade sobre Josafá, mas Deus preservou a vida de Josafá. E então um homem que simplesmente pega um arco e atira assim ao acaso, sem saber, a flecha é dirigida pela mão providente de Deus, até as juntas da armadura de Acabe. Veja uma armadura bem formada, bem juntada, ela pega aquele, vamos dizer assim, aquele ponto cego, e naquele ponto cego, ele atinge o Acabe de forma mortal, meus irmãos, mortal. Ou seja, com isso nós aprendemos que o juízo de Deus sobre Acabe veio por meio de uma circunstância fatal. Finalizo aqui, concluo com algumas aplicações. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é inevitável e se cumpre exatamente como profetizado. Se você olhar as Escrituras, pega lá no Gemini, usa o chat GPT e veja quantas vezes Jesus falou sobre o juízo final e o fogo do inferno. Você vai ficar espantado. Porque achamos que Cristo é só amor, Cristo é só amor. Ele é amor. Mas ele virá nos últimos dias para poder julgar os povos. Nós lemos no Salmo 2, beijai o filho para que ele não se irrite e para que não se acenda a sua ira. O juízo de Deus, meus irmãos, é uma realidade, irá acontecer. Ele não acontece agora de modo definitivo por causa da longanimidade de Deus, como nos diz o apóstolo Pedro. O Senhor é misericordioso, o Senhor nos dá tempo e oportunidade para arrependermos dos nossos pecados, para nos voltarmos verdadeiramente para Cristo, para reconhecermos Cristo como o Senhor. Irmãos, e vivemos essa oportunidade nos dias de hoje. Hoje é o dia de recebermos a misericórdia de Deus, de nos arrependermos. Em segundo lugar, eu destaco que o juízo de Deus vem como consequência direta do pecado. É a idolatria, a rebeldia, a desobediência do coração dos homens que traz o juízo de Deus para si. Aconteceu assim ali nos dias de Noé. Aconteceu ali com Sodoma e Gomorra. Aconteceu com Israel por causa da sua idolatria, ele sendo enviado para o exílio. E acontecerá, meus irmãos, com todos os povos que não se voltam ao Senhor. Enquanto caminharmos em nossas idolatrias, rebeldias e desobediência à palavra, estamos à mercê do juízo do Senhor. Porém, eu não termino esse sermão de forma negativa, mas terminamos com esperança, porque o juízo de Deus pode ser mitigado pelo arrependimento genuíno. O próprio Acabe experimentou por um pouco desse arrependimento. Elias tinha dado aquela sentença a ele, ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento que durou, que não o conduziu à vida de fato. Mas se nós nos arrependermos de fato, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Agradáveis são para Deus um coração quebrantado e contrito. Nós podemos, meus irmãos, com a graça de Deus, olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, salva-me. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou réu daquilo que é mais terrível, ó Deus, da tua vontade. E em quarto lugar, em Cristo podemos ser livres do juízo e encontrar misericórdia. Olhe para Cristo. Ele recebeu o juízo de Deus sobre você naquela cruz. Por causa dos nossos pecados, ele foi moído. Por causa das nossas transgressões, o seu corpo foi mutilado. Ele desceu até a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Para que no último dia nós encontremos Deus como refúgio e fortaleza do nosso coração. Façamos como aquele cristão da alegoria de John Bunyan, um peregrino.
enviados por evangelista, deixemos a cidade da destruição e sigamos rumo à cidade celestial, olhando para Cristo, que pode nos salvar e nos perdoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, quem somos nós, ó Pai, para nos voltarmos perante a Ti? Somos todos, Senhor, passíveis do Teu juízo por causa dos nossos pecados. Somos rebeldes, somos idólatras, somos desobedientes. E de tantas maneiras mostramos isso, Senhor, por meio dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das motivações do nosso coração. Ó Deus, agimos, ó Deus querido, de acordo com as nossas paixões. Queremos encontrar eco, Senhor Deus, para fazermos aquilo que a nossa carne deseja. E quantos de nós, Senhor Deus, estamos de fato mortificando pouco o pecado no nosso coração? Perdoa-nos, Senhor. Não nos deixe brincar com aquilo que é perigoso. Ensina-nos, Senhor Jesus, a andar com graça diante do Senhor. Livra-nos da dureza do coração, Senhor. Livra-nos de uma mente cauterizada. Livra-nos, ó Deus, da tentação de seguirmos falsos ensinos que nos instam, Senhor Deus, a guardar, a fazer aquilo que o nosso coração deseja. Sim, meu Deus. Porque, ó Pai, estamos tão suscetíveis. Pai, muitas vezes relativizamos por causa do pragmatismo. Achamos que se está dando certo, está crescendo, isso até mesmo trazendo para a igreja, Senhor. Muitas vezes pensamos, Deus está comigo, mas não olhamos para o nosso próprio coração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Guarda-nos do mal, esconda-nos em Cristo, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.